Oi, boa noite. Sejam bem-vindos. Bom, acho que vai entrar pouca gente ao vivo porque eu não anunciei para ninguém. Mas por que eu tô aqui? Tô aqui para dizer para vocês que o diário da glicemia foi temporariamente pausado. E eu vou explicar para vocês por quê. Ontem seria o dia 9, tá? Do diário da glicemia. E eu fiz normalmente. Fiz o café em jejum com açúcar de coco. E aí elevou um pouquinho a glicemia, elevou uns 10 pontos. E aí o que acontece? Mais ou menos do jeito que a glicemia ficou, vamos dizer que estava em 75, foi para 85, vamos dizer mais ou menos isso. Ela ficou o dia inteiro assim, não saía de 85. Aí eu comi o meu almoço, não saía de 85. E aí fiquei um tempão em jejum, não saía de 85. Aí eu peguei e uma hora, eu sempre uso o celular, né, para fazer a medição do sensor. Aí peguei e fui usar o aparelhinho. Aí vamos ver quanto que tá agora. 102. Que eu acabei de comer? Eu acabei de comer, quer dizer, acabei não, né? Faz uma meia hora. Quando eu falei pra vocês do aqueles biscoitos de linhaça. Então o que acontece? Eu comecei a ver que antes de ontem tava tudo batendo assim, né? Só que a partir de ontem eu comecei a achar que os valores estavam estranhos, entendeu? Eu comia as coisas, não subia nada. Aí o que eu fiz? Eu tinha uma barra de chocolate um soufflé de quase 100 gramas. Aí eu peguei e falei, vou comer o soufflé inteiro e vou ficar monitorando. E não mexeu. Não mexeu. Tipo assim, ficou em 85, 85, 85. Pra vocês terem ideia, eu fiquei acordado até 4 horas da manhã, monitorando de 15 em 15 minutos. Eu tava assistindo série na Netflix e monitorava. Vi o horário lá em cima e monitorava. Aí, o que eu fiz? Entrei no atendimento ao cliente do laboratório Abbott, que é o fabricante do Libre Freestyle, e falei, olha, eu acho que meu sensor não está funcionando, né? Aí eles falaram, tá, você tem que ligar para o número tal, falar com a atendente, ela vai rastrear o número, o código. Aí é muito fácil, porque assim, você vem aqui, e ele dá o código tanto do sensor quanto do leitor. É muito fácil. Informações do sistema, aqui tem o código. Aí eu liguei para lá e falei com a moça, eu falei, olha, tava tudo muito coerente até ontem, etc. Aí ela pegou meus dados e tal, e eles conseguem fazer um rastreamento via código do chip para ver se o aparelho está com problema. Então é uma coisa que, sim, não sei se eu entendi errado, mas me pareceu que eles meio que eles rastreiam o seu aparelho, né? E aí ela pegou e falou assim... e outra coisa que eu reclamei foi das setas de tendência, né? Que as setas de tendência, se a glicemia está subindo, se está descendo e tal. O meu nunca, 2 vezes assim, no começo apareceu para cima e para baixo, o resto sempre assim. E às vezes eu acabei de comer uma coisa que eu sei que vai levantar a glicemia, às vezes eu estou em jejum, estou quase com uma hipoglicemia. Então se eu tomo um café adoçado com 2 colheres de açúcar de coco, é óbvio que minha glicemia vai subir. E não subiu. Aí a moça começou a conversar comigo e eu entendi que ela estava quase em vias de me... Ela perguntou até onde eu morava, qual era a farmácia mais próxima, onde eu tinha comprado.
Aí vem a questão da honestidade, que às vezes mata a pessoa, né? Ela pegou e falou assim, você é diabético desde quando? Eu falei, eu não sou diabético mais. Ela falou, por que você está usando o Libre? Eu falei, olha, eu estou fazendo um experimento, eu sou chefe de cozinha low carb, e eu tenho seguidores que precisam fazer essa dieta, etc. Aí ela pegou e falou assim, não, então, senhor, mas veja bem, a nossa garantia para o aparelho é somente para diabéticos. Ele é feito, testado e aprovado para uso em diabéticos. Daí eu falei, tá, mas eu quero medir a minha glicemia. E eu fui aconselhado por amigos médicos e nutricionistas que seria uma boa usar. Então, na verdade, aí ela pegou e falou assim, então, não é bem assim que o nosso aparelho funciona. Isso está bem claro no manual. Palavras da atendente, tá? Eu estou falando da atendente, que foi super atenciosa e que era muito preparada. Ela falou, ele é feito para o organismo do diabético, principalmente do diabético tipo 2, que precisa fazer reposição, injeção de insulina. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm mais ou menos, como é botado artificialmente, elas comem e tomam a insulina. O aparelho, ele consegue medir pelo líquido intersticial com o tempo de atraso, levando em conta o impacto no sangue, depois do sangue que ele chega na glicose e tal. Aí ele falou, se você é uma pessoa, ela disse, se você é uma pessoa saudável, que não tem diabetes, muitas ocorrências da sua glicemia não vão aparecer no aparelho, porque ele é programado para fazer uma leitura levando em conta um atraso. Então vamos dizer o seguinte, eu como um pedaço de chocolate com açúcar, né? Comi o chocolate com açúcar. Uma pessoa que tem diabetes e que toma insulina ou que toma um medicamento para insulina, ela vai saber que ela precisa tomar tanto porque ela está comendo tanto de açúcar, vai demorar tanto para agir, então ela mede em tanto e no papapá, entendeu? Ela disse que num organismo normal, que às vezes esse pico de glicemia nem existe porque o organismo já está preparado para soltar essa insulina, tá? E isso, gente, eu tô falando, foi uma explicação da atendente do Libre. Ela me pareceu coerente, me pareceu muito preparada. Aí ela disse o seguinte, para esse tipo de experiência é válido para você ver se a sua glicose aumentou, subiu, etc. Só que com o passar dos dias, por que você foi notando que o aparelho está menos eficiente? Porque o seu organismo, que não está acostumado a comer mais esses açúcares, esses carboidratos, ele começa a se defender. Então, você está provavelmente com um organismo muito saudável, do ponto de vista insulínico. Então, o seu corpo já dá conta daquilo lá e nem mostra o pico que você teve. Então, minha gente, o que acontece? Até agora, tudo foi válido, né? Para a gente ver as tendências, porque obviamente, né, o que eu mostrei para vocês, quando eu comi bolo, quando eu comi risoto, quando eu comi pãozinho, ele subiu. Mas provavelmente os números que eu atingi não eram os números que eu atingiria se eu fizesse a picadinha no dedo e medisse a glicemia no sangue, tá? Porque, para vocês entenderem, a glicose vai lá pro estômago, né? Acontece toda a digestão, aí ela vai pro sangue. Quando ela vai pro sangue, você mede no dedo, você dá exatamente boa noite, o que tá real, né? Esse aparelhinho Libre, ele mede o líquido intersticial, ou seja, o sangue, ele pode a glicemia, ela pode demorar para passar a informação do sangue para esse líquido intersticial entre 5 e 15 minutos de atraso. Então vamos supor que eu como chocolate. Aí eu vou ter um pico de glicemia, minha insulina
soltou, minha glicemia vai baixar. E, de repente, tudo isso aconteceu em 10 minutos, vamos dizer. Vamos supor, tá? Às vezes, o aparelho, ele demora para ler no líquido intersticial 15 minutos. Então, quer dizer, o fenômeno da glicemia elevar e baixar já aconteceu. Entenderam? Então, que acontece? Todos os padrões de elevação e tal, eles são corretos. O aparelho não mentiu em nada. Só que os valores, eles podem não ser corretos porque, segundo a atendente do fabricante, o aparelho é feito para um organismo com diabetes. Ele não é feito para quem é normal, saudável do ponto de vista do diabetes e que quer simplesmente fazer um controle glicêmico. Segundo ela, esse controle glicêmico precisaria ser feito na ponta do dedo. Oi, Sueli. Então, boa noite. Legal, então, Sueli, eu estou explicando aqui. Então, o que acontece? Eu continuo controlando o meu, mas assim, tem coisa que não bate, né? Por exemplo, eu acabei de comer uns biscoitinhos low carb, eu tava sem comer a tarde inteira, não tomei café hoje, almocei, e segundo ele, minha glicose tá... Ó, eu tinha medido com vocês agora há pouco, né? Olha só. 102. Em 10 minutos exatamente caiu para 90. Se estava caindo tão rápido assim, se de 102 a 10 minutos atrás ele caiu para 90, ele está numa queda rápida. Como é que ele bota a seta de estabilidade? Entendeu? Então, que acontece? Para as minhas informações terem valor, eu preciso fazer a picada na ponta de dedo. Então, o que eu vou fazer? Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira à noite. Então, eu vou esperar chegar na segunda-feira com o meu organismo bem em dia, porque cada dia eu comi uma porcaria para mostrar para vocês. Eu comi pão francês, eu comi macarrão, eu comi tudo, né? Tudo valeu, tudo valeu. Só que agora, o meu corpo meio que, segundo a moça, ela não é médica, ela é uma atendente, mas o que ela falou é coerente. Ela disse que o meu corpo ele já entrou numa adaptação de dar conta rápido do que está acontecendo. Então o que acontece? Mostra que eu não tenho hipoglicemia, mostra que a glicemia não está nas alturas, mas aquele caminho que o organismo diabético demora mais para fazer, o meu organismo não demora. E o aparelho não dá conta de medir a rapidez de um organismo saudável. Deu para vocês entenderem? Então, assim, eu vou fazer a picada no dedo, inclusive porque esse aparelhinho Libre, ele tem aqui a entradinha da lanceta. Só que custa 100 conto, né? Então, assim, eu vou ter que separar essa grana e vou comprar as lancetas. E aí, o que acontece? Eu vou refazer, começando pelos adoçantes, tá? Então, eu vou fazer agora do pior pro menos... do pior pro melhor, tá? Então, eu vou começar com açúcar de mesa, depois o açúcar de coco, depois o xilitol, depois eritritol e, por último, a estévia. Então, em 5 dias, a gente fecha a questão dos adoçantes. Porque, assim, eu já fiquei quase 2 semanas fazendo essa experiência. Gente, eu perdi 4 quilos. Eu emagreci 4 quilos. Eu tô com o meu menor peso desde sempre. Por quê? Como eu ficava em jejum para comer alguma coisa e medir e mostrar para vocês. Aí esperava 3 horas para o aparelho zerar. Aí eu comia alguma coisa para mostrar para vocês. E tinha que ser porção controlada. Esperava 3 horas. Nisso, eu perdi 4 quilos. Não é que eu esteja infeliz. Estou super feliz. Mas assim, eu vou dar um descanso para o meu organismo, comer na hora certa, fazer o meu jejum na hora certa, até domingo. Vou continuar lendo. Se acontecer alguma coisa muito diferente aqui, eu vou mostrar para vocês, eu entro. Mas a gente vai começar o Diário da Glicemia, temporada 2, na semana que vem.
porque daí eu vou regularizar agora, vou ficar nas minhas refeições bem cetogênicas, e daí eu vou conversar com alguns amigos médicos para entender certinho o quanto eu tenho que medir antes, né? Tomar o café e aí o quanto que eu preciso esperar, tá? E aí tem alguns pedidos que eu achei importantes, né? Porque assim, as coisas ruins a gente sabe que sobe a glicemia mesmo, ninguém tem dúvida, né? A gente tem dúvida quanto às coisas boas, né? Então as coisas que entraram, fora os adoçantes que entraram na minha lista, o chocolate 50%, farelo de aveia, laticínios, né? Que mais? Pão sem glúten, tá? E claro, mostrar alguma coisa que comprove as minhas teorias e o que eu acredito, que é comer alguma coisa low carb, que isso a gente já conseguiu ver no Libre, né? Mas agora esses detalhezinhos, assim, por exemplo, de uma xicrinha de café e tal, ele não tá dando conta de registrar. Ele tá mais lento. Vocês entenderam isso? Alguém não entendeu? Se não entendeu, coloca aí, que eu explico de novo. Porque assim, o que é importante vocês entenderem? O Libre, ele é feito para um organismo lento. Um organismo que vai se adaptando. O pior que apareceu... Não. O pior foi... A sucralose foi ótima. Ela nem subiu nada. O quanto você eliminou de peso é um exemplo. Quando alguém me fala que não consegue emagrecer, eu mando as pessoas... Obrigado, Sueli. Obrigado. Então, assim, os resultados até hoje foram... o eritritol deu uma subida de 10, o xilitol deu uma subida de 10, a stevia baixou 10 e a sucralose ficou igual. Tá? Aí, depois eu comi a paçoquinha com sucralose, elevou pouquinho e tal, mas tá muito estranho. Tá? Então, assim, eu realmente acho que a moça tem razão. Deixando claro mais uma vez, o aparelhinho ele é feito para um organismo lento, um organismo que libera a glicose lentamente e tal. O meu organismo, graças ao bom Deus, ele está se mostrando rápido. Ah, Bruno, em sabor, o pior foi a sucralose, sim. Assim, a sucralose adoça, tá? Só que para você conseguir o dulçor que você conseguiu com os outros, você precisa usar, tipo, umas 8 gotas. E daí você começa a perceber o gosto do adoçante. Tá? E a stevia não, eritritol, xilitol não. Qual que foi? Açúcar de coco? Não, também, tá? Então, gente, a gente vai dar uma pausa no diário da glicemia. Os resultados de ontem foram muito estranhos, eu nem vou falar em número para vocês. Foi o açúcar de coco, ele subiu 10 pontos, tá? Foi o mesmo que subiu o xilitol e o eritritol. Então, assim, é estranho, tá? Esses valores... eu nunca me prendi a valores com vocês, né? Eu me prendi ao que sobe, o quanto sobe. Mas aí eu vou medir, a partir da semana que vem, projeto novo, glicemia no dedo, tá? Quem tiver fita de glicemia sobrando para doar, quiser dividir, fala comigo, porque assim, para iniciar o projeto eu estou precisando comprar, o aparelho eu tenho, os furadores eu tenho, só falta a fita, tá? Então se alguém quiser colaborar com o projeto, fazer um Pix, uma doação, alguém que seja... Esse daqui foi uma doação de uma seguidora nossa, tá? Ela doou, e aí eu vou continuar com ele até ele acabar, mas inclusive... se eu conseguir as fitas medidoras antes dele acabar, é legal porque a gente compara o valor dele e o valor da fita. Vamos só ver, por curiosidade, quanto que ele já mudou. Tá em 90. Mas uma queda de 10 pontos em 10 minutos, ele no mínimo devia apontar que a minha glicemia estava caindo. E não tem sentido... ele dizer que eu estava com 100 de glicemia se eu comi 3 negocinhos de bolacha de linhaça com água. Linhaça nunca vai elevar a glicemia de ninguém, entendeu? Então, gente, é isso. A gente vai interromper agora
E aí, a partir da semana que vem, provavelmente segunda-feira, eu vou fazer esse planejamento. Foi legal já ter feito tudo isso, mas aí os valores vão ser de sangue, tá? Eu só vou me aconselhar com os médicos, amigos e conhecidos e que me ajudam e tal, para saber o tempo que eu devo medir, né? Se é 1 hora, porque às vezes um cafezinho em jejum, será que ele não entra mais rápido, né? Sueli, é o seguinte, a hemoglobina glicada, ele é um exame que mede a sua média em 3 meses, né? Por que isso? Porque é o tempo de vida da célula, tá? É o tempo de vida dessas células que são analisadas. Não vou entrar em detalhes aqui porque é uma questão bem complicada. Mas o que acontece? Esse exame ele te mostra a quantidade média de glicose que você teve na sua célula no período de vida delas, que é de mais ou menos 3 meses. Por isso que se faz a hemoglobina glicada de 3 em 3 meses. Então o que acontece? Se de vez em quando você cai fora, porque às vezes a gente mede a glicemia na hora que a gente não caiu na falha, né? Não falhou na dieta. Então a glicemia vai estar boa, né? Porque ela é circunstancial, é naquele momento. Então, por exemplo, se eu meço em jejum eu estou sempre igual. Agora, se no decorrer do dia eu como umas besteirinhas, um carboidrato, um açúcar, isso vai entrar na média que a hemoglobina glicada mede. Então, para você melhorar esse resultado, você precisa melhorar a sua dieta no geral. Entendeu? Lembrando que quando eu me descobri diabético, o meu exame de glicemia no sangue, tirado na veia, estava bom. Meio bom. Um pouquinho alto. Aí o médico desconfiou, pediu hemoglobina glicada, veio um valor péssimo. Só que ele ainda não garantia que eu estava com diabetes. Porém, os resultados desses exames não garantiam. Eles não falavam, você é diabético, ponto. Mas assim, os meus sintomas físicos eram de diabetes. Eu já estava com ferida nos pés que não cicatrizavam, inchaços, todos os sintomas de diabetes. Então, meu médico fez a glicemia, como é que é? A em jejum, que faz de 2 em 2 horas, esqueci o nome. Curva glicêmica em jejum. Aí, minha gente, que minha glicemia quase estourou, sabe, a bomba atômica. E aí, juntando esse com aquele, o meu médico falou, você está diabético. E foi aí que eu saí de lá e falei, e agora? Entrei no Google e falei, melhor dieta para diabetes, dieta cetogênica. Eu falei, nossa, que raio de dieta é esse? Aí eu dei uma olhadinha, ela falou, essa dieta tá boa de fazer. Enquanto os exames não ficavam prontos e tal. Quando eu voltei no meu médico, uns 21 dias depois, quase um mês depois que eu consegui fazer os exames, me organizar e tudo, eu já estava 10 quilos mais magro. Então, quando eu fiz minha primeira bioimpedância, que é a medição de músculo e gordura, eu já tinha emagrecido pra caramba, sozinho. Aí o meu médico foi falando, isso não pode, isso aqui vai por aqui, isso aqui você faz aqui, isso aqui você melhora. E assim, o Rafael, o Dr. Rafael Soares, ele era meu amigo. Então, ele me atendia praticamente 24 horas. Eu perguntava tudo. Nossa, gente, eu lembro que eu estava viajando e eu falava, oi, água de coco pode? Ele falava, olha, tem pouco carboidrato, mas se você puder evitar... Aí eu não tomava água de coco. Era atendimento 24 horas. Por isso que hoje em dia eu tenho tanto para passar para vocês, porque eu aprendi com um mestre. Infelizmente eu não tenho ele mais como médico e acho que nem como amigo, mas o que ele me ensinou, o que ele passou para mim, é uma coisa que eu vou honrar o nome dele para sempre, porque ele me educou na low carb, ele me educou na cetogênica passo a passo. Os resultados que eu tenho hoje são graças a ele. Eu botei uma foto nos meus stories, tirada assim daqui de cima, e assim, minha costela tá pra cima, né? Ainda mais costela de cantor, que a gente treina muito para abrir. Mas assim, eu realmente estou num ponto que mostra bem o quanto eu emagreci.
Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Quer comentar? Sueli entendeu? Quando a gente... A glicada é assim, a gente precisa... Ela mostra o que a gente come de madrugada, ela mostra o que a gente come escondido, ela mostra tudo, tá? Se não for o caso, aí eu já saio da minha condição de explicar, tá? Então é isso, gente. Eu me comprometo com vocês na semana que vem. A gente vai começar a temporada 2 do Diário da Glicemia. Eu não vou apagar nada do que eu postei, porque tudo que eu postei tá coerente, tá? A partir do açúcar de coco, o negócio desandou. Porque eu falei assim, o açúcar de coco não pode elevar a glicemia o mesmo que eleva o eritritol, entendeu? Se isso for verdade, bota abaixo tudo que a gente conhece. E assim, não vou ser eu no meu corpo que vou botar a ciência em xeque, né? Isso já foi muito estudado. Marlene, boa noite, Yuri. Eu estou com dúvida. Acho que minha filha está com diabetes. Marlene, tem que fazer exame, tá? Assim, qualquer pessoa, um dos indícios da pessoa estar com diabetes, ela está acima do peso. Mas tem muita gente magra que tem diabetes do tipo 2, porque o pâncreas falha, né? Mas assim, se a pessoa é gordinha, já tem um indício, tá? O diabetes, no geral, ele causa umas inflamações gerais, assim. Então, a pessoa que tem muita espinha, mulher que tem problema de descontrole do ciclo menstrual, incômodos, tem que tomar cuidado, tá? Então, Marlene, aí tem que conversar com o médico, né? E falar qual que é a sua... Por que você acha que ela tá? Porque aí, de repente, ele passa esses outros exames, entendeu? Porque o que acontece? No meu caso, você olhava pra mim, você via que eu tava diabético, né? Pois é. Então, precisa ver com um médico legal, assim, e você ter algum argumento que você fale, olha, por conta disso, depois você me chama no particular e me fala mais ou menos o que está acontecendo e de repente eu posso te aconselhar. Mas o legal é você chegar no médico e falar, olha, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Eu gostaria que você pedisse alguns exames a mais, porque eu desconfio que ela esteja com diabetes. E daí, de repente, ele passa uma hemoglobina glicada. Criança, assim, é difícil. Eu nunca acompanhei nenhuma criança no emagrecimento, então eu sei um pouco da opinião dos médicos, porque nas palestras que eu assisto dos médicos sobre diabetes e sobre low carb no geral, normalmente entra o tema de criança. Então eu sei alguma coisa, mas assim, a praxe do atendimento eu realmente não conheço, tá? Porque eu fiquei diabético depois de velho. Mas assim, quando eu tava com todos os sintomas de diabetes, eu tava tomando muita água, eu tava... minhas feridas, eu na Itália, eu andava muito e fazia muita ferida no meu pé, assim, fora do normal, cheio de ferida, de calo e inchado, o meu sangue todo lá embaixo na perna, minha perna parecia de um elefante e era uma água que não saía e daí do nada machucava e aquele machucado ficava 2, 3 meses sem cicatrizar. Teve um machucado que ele estava tão feio que o Dr. Rafael ele tirou uma amostra do tecido para fazer uma biópsia, porque assim, ficou meses, uns 6 meses sem cicatrizar, formando uma ferida. E aí ele já começou a se preocupar. Eu fiz a biópsia, nem lembro o que era, mas não era nada sério. E eu lembro que a biópsia foi muito mal feita no laboratório, o cara não disse o que ele precisava saber, mas acabou que não era nada e hoje em dia eu nem lembro onde é. Eu fico procurando na minha perna e não lembro. Mas assim, a amostra que ele tirou da biópsia ficou uma mancha na minha perna, quase 1 ano de cicatrização. Pra vocês verem o nível da minha cicatrização, tava horroroso. Então assim, juntando a síndrome metabólica, resistência insulínica, papapá, era meio óbvio que estava com diabetes. Só precisava de juntar os exames, esse com esse, com esse, com esse, para falar,
Eu lembro que a minha médica psiquiatra, ela foi a primeira que falou. Ela falou assim. Eu lembro que eu brinquei com ela, falei assim, nossa, eu tô com o pé na loucura, né? Aí ela falou, olha, na loucura não, disso você tá até muito bem, mas você tá com o pé no diabetes. Aí eu falei, como assim? Meus exames estão bons. Daí ela falou, eles estão mais ou menos cada um. Juntando tudo, não tá bom. Porque assim, se a sua glicemia é alta, mas a sua hemoglobina glicada é baixa, muito provavelmente naquela época que você fez o exame, a sua glicemia estava alta. Isso varia dia por dia, varia horário. A doutora Liliane Opperman, ela faz alguns exames 3 vezes em 3 horários diferentes. Entendeu? Ai, pois é, Sueli. Então, eu tinha o pé diabético, assim, é que a época que eu mais andei na vida, né? Que eu andava a Itália inteira, eu não queria deixar de ver nada. Cada dia lá para mim era dia de conhecer muitas coisas. E eu lembro que assim, quando eu tirava o sapato, ficava o meu pé e uma marca para cima, de tão inchado que tava, e os meus sapatos não eram apertados. Foi um período muito horrível. Quando eu tava tão inchado que assim, eu parava, sentava em algum café, alguma coisa, é, acomodava, né? Quando eu levantava, que eu pisava, a dor era tão forte. Eu via estrelas, eu via estrelas. Aí dava um minutinho, eu ia andando devagar, eu ia assim, melhorava. Aí teve um período que eu fui pra Croácia e eu ia muito à praia. E assim, todo mundo, que delícia andar nessas pedrinhas, porque as praias da Croácia, a gente não tem areia igual a daqui, lá é pedra. Só que as pedras estão arredondadas, né? Então é gostoso de pisar, que parece que você está fazendo uma massagem. E eu lembro que todo mundo, que delícia andar aqui, olha, é automassagem. E eu falava, gente, que tortura, que dor horrorosa. Era uma dor, assim, que, olha, e a água era gelada, gelada, gelada. E a água gelada, a gente sabe que disfarça a dor, né? Alivia a dor. Então eu fico imaginando o que era aquilo num calor, assim, um calorzão. Porque a água do mar. Como é que chama aquele mar lá da Croácia? O. Oh meu Deus, ali entre a. Eu esqueci o nome. Entre a Itália e a Croácia. Aquele pedaço de mar assim, fininho. Nossa, me sumiu o nome. Esse mar aí. Ele é gelado. A água é muito gelada. Então eu fico pensando, nossa, eu passando aquela dor num calorzão assim de água morna, porque incha mais ainda, né? Então, olha, foram dias muito difíceis. Então, quando a pessoa tem alguma coisa parecida, é, é legal falar com o médico, olha, tem certeza? Eu queria fazer uns exames a mais. Às vezes, né, tem alguns médicos que eles são meio que forçados pelos convênios a pedir o mínimo de exame possível. Então, às vezes você fala assim, olha, eu vou pagar no particular, mas me passa o exame. E porque, gente, é importante saber, né? Agora, quem está com diabetes que não foi diagnosticado, ainda está muito em tempo de fazer uma low carb, né? E tem muita gente que às vezes chega para mim e fala assim, eu acho que eu tô diabético, mas não sei. Aí pega, faz um mês de low carb bem feito e vai fazer o exame. E aí os exames ficam bons os resultados. Um mês, 2, 3 meses. Em 3 meses você muda a sua hemoglobina glicada. Então se você faz 3 meses de uma low carb bem feita, de repente você vai lá e tem uma surpresa com o exame. Tá? Gente, é isso. A gente vai se falando. Então Diário da Glicemia volta semana que vem, assim que eu comprar as negocinha de picar o dedo, tá bom? E a gente vai se falando, continuamos aqui, tá? Firmes na low carb, né? Firmes na saúde. Hoje eu comi peito de frango grelhado com a selga refogada. Foi maravilhoso, nem vi quanto que subiu minha glicemia, porque eu já tinha visto que... Enfim, eu acho que o Libre, ele resolveu descansar. Eu acho até que eles trocariam, tá? Se eu fosse diabético, tá? Porque, o que acontece? Por que eles vão dar um aparelho novo para uma pessoa a quem o aparelho não se destina? Entendeu? Fica uma coisa meio esquisita. Então, assim, não teve jeito de trocar, não.
ela disse que eu precisava pelo menos 3 exames de sangue, glicemia capilar, né? Discordando do Libre gravemente, num tempo adequado para eles trocarem. Eu falei assim, amada, falta 4... Quanto que falta aqui? Peraí. Tem 5 dias para ele encerrar. 92, gente. Como é que ele pode ter subido para 100? Enfim. Então, assim, eu preciso fazer em 3 dias diferentes. Eu tenho 5 dias de Libre. Aí, enfim, de repente até compensa, né? Vamos ver. Eu preciso ir atrás dessas lancetas. Eu andei olhando na internet e achei muito caro. Assim que tiver, eu tenho 3 opções de aparelho. Tá bom, gente? Então, obrigado pela presença de todo mundo. Divulguem essa live, por favor, porque daí os amigos, os colegas de vocês vão saber por que deu essa interrompidinha, tá bom? Boa noite para vocês. Eu vou postar o bolo que eu fiz esses dias. É um bolo fake que eu fiz para a igreja, para Pão Jesus. Espero que vocês gostem. Eu vou botar lá nos stories, mas eu queria fazer a live antes porque a live era mais importante. Então, minha última medição foi o de açúcar de coco, mas eu já não tenho como falar o resultado para vocês porque eu já estou desconfiando que o negócio não estava bom, não estava funcionando bem, tá bom? Então agora aí vamos ver como os meus dedos vão ficar furadinhos. Tudo por amor. Olha! Alex ou Alex. Meu pai é Alex, mas a gente fala Alex. Você comprou um selo, obrigado. Você colaborou com os negocinha. Muito obrigado. Edilaura, eu que agradeço. Obrigado para todo mundo que está aqui participando. Tem muita gente que não está na live, obviamente, porque eu não avisei. Mas é justamente para ela ficar salva e as pessoas saberem por que não teve vídeo postado ontem. Tá? Então, assim, eu não postei porque eu achei que fosse meio irresponsável botar, sendo que o aparelho não se mostra mais coerente, né? Agora, quando eu tiver o negócio na ponta do dedo, aí, assim, não tem erro, né? O exame é o mesmo que a gente faz no laboratório. Oi, Zenilda. Obrigado, Alex, pelo selinho. Muito obrigado. Quem compra selinhos me ajuda nesse projeto, porque, gente, é um gasto, tá? É um gasto porque eu tenho que comprar muita coisa fora do normal, eu tive que comprar outros tipos de adoçante. Lembrei que eu tenho que fazer do Monk Fruit. Zenilda, depois você assiste tudo para você entender o que aconteceu. A gente está com pausa no diário da glicemia até eu comprar uma caixinha de medidor. Provavelmente segunda-feira é um dia bom para começar. E aí eu já começo fazendo a live, já meço a minha glicemia na live mesmo, tá bom? Obrigado pela companhia de todo mundo, fiquem com Deus, bom final de semana. Se puderem, rezem por mim. E é isso, me acompanhem e divulguem essa live, por favor, porque daí mais pessoas ficam sabendo que o projeto foi pausado, né? Pausado é a palavra certa. Muitos beijos, gente. Tchau.